Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, organizadores Nídia, Regina Limeira, André de Souza Costa. No primeiro texto, uma política diferente, com Michele Bolsonaro. Na quarta parte, ela fala o seguinte: podemos encontrar as origens dessas atitudes agressivas nas mudanças históricas pelas quais nossa sociedade passou. Por exemplo, no período da Idade Média, tudo era explicado pela fé e as pessoas eram mais contemplativas. Depois houve uma mudança estrondosa quando a humanidade passou a desprezar a espiritualidade e a valorizar apenas a razão, a ciência. Esse período foi chamado de modernidade. Nesse período, a expectativa era de que a ciência se desenvolveria e traria a igualdade, saúde e prosperidade, mas a ciência não conseguiu popularizar seus benefícios e conhecimentos. Assim, houve um desencantamento frustrante diante da expectativa de que a ciência ajudaria a todos. Infelizmente, como vemos ainda hoje, só a parcela das pessoas que tem a melhor situação financeira consegue ter acesso ao que a ciência oferece para tornar as pessoas mais saudáveis e satisfeitas. Os mais vulneráveis continuam sem acesso, principalmente as pessoas com deficiência ou com doenças raras. A ciência se desenvolveu muito, mas as guerras não foram extintas, multidões continuaram doentes, numerosas pessoas ainda passam fome e a maioria não tem acesso a quase nada do que a ciência e a tecnologia podem oferecer. A exaltação da ciência e da razão não trouxe paz nem empatia, trouxe desequilíbrio, competições, desconfianças e desencantamento com os líderes políticos, com os líderes religiosos e com os líderes que aglutinaram para si riquezas. No final do século passado, percebeu-se que grande parte da humanidade já estava caminhando com uma nova mentalidade. A essa nova forma de pensar deram o nome de pós-modernidade. Essa nova visão se mostra uma perspectiva de desilusão, de medo do futuro, de desconfiança de tudo e de todos. Essa mentalidade levou uma grande quantidade de pessoas a acharem que a solução é desconstruir tudo o que foi construído no passado, tudo o que é tradicional para se construir uma nova sociedade, um novo homem e uma nova ordem mundial. Essa reconstrução pós-moderna está trazendo muito conflito, muita estranheza intergeracional, uma exacerbação do egoísmo, uma busca desenfreada pelo prazer, uma perda da responsabilidade pessoal e um crescimento da solidão. Esse desencantamento está incentivando a destruição de todas as certezas, o desprezo a todas as autoridades e a descredibilização das instituições, família, igreja, sistema de justiça, escola e etc. As pessoas passaram a acreditar que tudo é relativo, então o que é interessante é que cada um fazer o que quer, sem dar satisfação a ninguém e sem pensar no amanhã. Esse redemoinho social está sendo cada vez mais ampliado pela divulgação das pautas da esquerda, as quais se utilizam fortemente da educação e da cultura. A construção de identidades passou a ser muito abordada nas escolas, nas universidades e também na área de cultura, não apenas no Brasil, mas em muitos países do mundo, principalmente por meio de organizações internacionais que influenciam a esquerda. Assim, crianças e adolescentes passaram a ser ensinados que a sexualidade não é biológica, mas que é socialmente escolhida e que devem se liberar para vivenciarem seus desejos. Passaram a ser ensinados que seus pais são retrógrados e que devem se desligar o quanto antes das amarras da família. O progressismo da esquerda tem inúmeras outras bandeiras. Uma das mais fortes bandeiras esquerdistas que pretende influenciar os adolescentes e jovens é a questão da igualdade. Essa bandeira traz o feminismo com a consequente questão da justiça de gênero, segundo a qual é necessário promover a igualdade total entre homens e mulheres. A esquerda sempre se manifesta dizendo que apoia as diferenças,
mas verdadeiramente só apoia algumas diferenças que ela mesma escolhe. Também à sombra da bandeira da igualdade, a esquerda coloca foco nas minorias, mas atua para colocar uma minoria contra as outras. Infelizmente, o que a esquerda verdadeiramente quer é controlar a sociedade. E para isso é preciso enfraquecê-la. Então, a esquerda procura dividir a nação em diversos grupos e joga grupos contra grupos. O povo que se sente dividido torna-se fraco e mais fácil de controlar. Parar por aqui. Como eu disse a princípio, dá vontade de comentar cada linha que ela fala, né? Mas vamos lá. Enquanto professora, eu sei bem o que ela quis dizer aqui a respeito de jogar um contra o outro, arrebentar com as famílias, influenciar na cultura, principalmente através da música, porque a música, ela vai com vento, né? E vai para longe. E hoje, pela mídia de internet, que não é nem aquela mídia de televisão, né? Que todo mundo falava assim, a gente está sendo massacrado pela televisão. Hoje tem pessoas desligando a televisão. Porque hoje você liga o celular que está no teu bolso, você tem influência de todos os tipos ali, no teu bolso. Então está muito fácil você quebrar as pessoas e quebrar a estrutura delas através do politicamente correto, utilizando a era digital, a tecnologia a favor de poucos contra muitos. E colocando uns contra os outros, você acaba com uma estrutura forte, firme, onde fica mais fácil de manipular. Pensa num time de futebol. O técnico está ali tentando unir os jogadores para correr atrás de uma bola e fazer gol. Eu estou simplificando, lógico que eu sei que não é só isso. Mas vem um jogador no meio e que fica assim, olha, não joga a bola para aquele da direita, não. Porque aquele ali da direita, ele tem a perna torta. Se você jogar a bola para ele, ele não vai fazer gol. Aí o da perna, né, que supostamente tem a perna torta, ele fala pro outro, olha, evita de jogar a bola pro que tem um tique, né? Ele anda, como é que eu posso dizer? Vamos dar um exemplo bem tosco. Ele tem uns tiques lá com a perna, com o braço, e de repente pode dar um tique bem na hora que ele vai receber a bola. Então não joga a bola para ele não. O técnico tá ali, tentando orientar todos os jogadores, para que eles se unam em prol de uma bola, para correr atrás daquela bola e jogar do lado do adversário e fazer gol. Mas entre os jogadores, todo mundo tem defeito. Então, um não quer jogar a bola para o outro, porque tem defeito. E só 3 jogadores fazem gol. Só 3 estão corretos, porque eles são diferentes e devem ser aceitos pela sua diferença, e eles se destacam por serem os caras. É o que está acontecendo com a nossa juventude. Como que você une um time e faz gol, sendo que está todo mundo se atacando, ao invés de atacar somente o adversário? Atacar não, né? Passar pelo adversário e fazer gol. Não é nenhuma questão de ataque. Nós não estamos nos entendendo mais. Nós estamos voltando ao pé da selvageria, né? Quando se fala que precisa fazer não é prisão perpétua, nem como é que fala? Pena de morte. Mas que precisa dar um limite, né, num cara que é pedófilo, num cara que eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso, gente. Um estuprador. Um cara desse, ele vai estar sempre fazendo o que ele faz. É uma doença mental, é um desvio de caráter, seja lá o que for, o cara sabe que é extremo o que ele está fazendo. É horrível, ele sabe. E ele faz.
Um cara desse tem conserto? É diferente daquele cara que vai na feira, rouba uma maçã, não justificando, mas rouba uma maçã porque tá com fome. É pontual, ele tava com fome. Se você der um serviço para ele, vai ter dinheiro, ele não vai roubar mais. Não justifica, mas é um exemplo tosco também. Um cara que estupra, um pedófilo, é um cara doente. É um cara que não tem jeito. Vai fazer todo o tratamento do mundo num cara desse, ele corre o risco de cometer o ato novamente. É um ato de selvageria. Então, um ato desse tem que ser contido. E como é que você vai conter isso mediante ao tudo posso? Tá chegando nesse ponto, tudo eu posso. Se você for conter um cara desse futuramente, é bem provável que vão ainda te processar por calúnia, difamação, por ditadura, sei lá. Então, se uma sociedade não tiver o mínimo de regra, o mínimo de limite para uma boa convivência e não tiver o mínimo de união, esse povo tende a cair. Se vocês forem buscar na nossa história do homem no mundo, os grandes impérios, eles caíram, não foi por fraqueza do império em si, mas por conta da insatisfação do povo, dos grupos, lutas sociais, lutas pela economia, luta política, pelas lutas, pela falta de união. E os impérios caem. Agora, de qual império nós estamos falando? O maior de todos, a instituição chamada família. Se a gente deixar todos fazerem o que querem, a família vai acabar. A família acabou tudo. Não tem mais para onde correr. Eu tô vendo um cara falar na internet aqui na cidade que ele tá dando pro pessoal um adesivo para colocar no carro, porque vem aí, né? Política. Eu nunca ouvi falar nesse cara. Eu moro aqui na minha cidade há quase 30 anos. Eu nunca ouvi falar o nome dessa criatura. Se ele for do bem, ótimo, né? Mas e se não? Apareceu agora na internet, tá lá no Instagram, tem alguns vídeos dele. E ele fala: meus filhos, minhas regras. A escola não pode militarizar a educação das crianças. Me chamou a atenção porque eu sou professora, sou mãe, eu quero saber, né? O cara tá falando de educação. Aí eu peguei e mandei um recado para ele lá no Instagram. Eu falei assim: tá, você tá dando o seu adesivo, beleza. Mas e as suas propostas, cadê? Ele não me respondeu até agora. Aí aparece, sempre vai aparecer quem defenda, né? Aí apareceu uma pessoa defendendo e a pessoa colocou lá: entra no Instagram dele, tá aqui. Aí mandou o endereço do Instagram do cara. Eu entrei no Instagram dele. E assim, superficialmente, não foi feito na prática nada. Falou bem. E aí é que tá. Tem pessoas que compram ideias pela fala, não pelas atitudes. E o meu pai, que era um mineirinho muito sem vergonha, daqueles bem caipirão, ele falava assim: você não mede a capacidade do ser humano pelo diploma que ele tem, ou pela fala dele, mas sim pelas atitudes. Então eu costumo avaliar as pessoas pelas suas atitudes. Eu tenho pessoas, amigas, próximas, que têm um coração maravilhoso, são pessoas do bem, mas que têm uma visão política esquerdista. E por quê? Aí se você for atrás da pessoa, você vai ver grande parte da família Bolsa Família, grande parte da família tem algum rabo preso com o vereador ou com alguém ligado da política esquerdista, porque arrumou emprego, ou porque tem algum cargo, ou porque tem algum favor que está devendo para político da esquerda. Porque o político da esquerda, ele não te dá condições de estudo e trabalho por mérito. Ele te prende através de favores. É essa a política deles. Eu não consigo ver um político da esquerda que fale para a pessoa assim: você está precisando de emprego?
Ah, me dá o seu currículo que eu vou ver onde está precisando. Eu vou distribuir o seu currículo onde está precisando. Você vai lá, faz entrevista e vê se passa. Não. Eu vou ver aonde está precisando de você. Aí ele te exalta. Olha, em tal lugar está precisando exatamente de uma pessoa igual a você. Eu vou colocar você lá e você vai ser da minha confiança. Ou seja, você está preso a esse cara pro resto da vida. Chega aqui na época de eleição na minha cidade, e assim deve acontecer nas outras também, todos os cargos comissionados que estão devendo para político favor, eles são obrigados a se humilhar, sair na rua e ficar distribuindo papelzinho, bater de porta em porta, tentar convencer as pessoas a votar no fulano ou no beltrano. Eles lançam a família de lado e vão lutar com unhas e dentes por aquele deputado, aquele vereador, aquele prefeito. A família se criticar, a família que se dane, porque esse cara é o cara, é ele que me ajuda, a família não me ajuda em nada. Então, assim, eu não vejo isso acontecer totalmente, porque a gente não tem a visão total, né? Pelo lado da direita. A direita, ela tem a questão do mérito, ela fala muito na questão da meritocracia. Mas deve, lógico, né, ter políticos infiltrados com essa visão também. Do tipo, você me ajuda e eu te ajudo. O toma lá da cá. O que a Michelle coloca pra gente aqui? Pela história da humanidade, nós tivemos, primeiro, a religião. Na Idade Média, primeiro eram os governos. Na verdade, ela não citou aqui na Era Romana, né? Mas os governos dominavam as pessoas. As famílias não tinham liberdade de escolha para nada. Veio a religião, se fortaleceu, inclusive pelo apoio militar e político. Aí a religião vem lá na Idade Média, através da Inquisição, dominar e amedrontar as pessoas. Tem que ser tudo como elas querem. As pessoas revoltadas porque isso não era um modelo de vida ideal, e lógico, aterrorizadas e com medo de tudo que vinha em cima delas, elas começaram a fugir dessa situação. Inclusive, a nossa colonização foi feita dessa forma. Muitas pessoas que tinham medo das guerras políticas, das guerras santas, elas fugiram da Europa e vieram para cá, né? Na nossa colonização aqui no Brasil. Então, política e religião dominar as famílias totalmente, lógico, errado, né? Você vai ter que formar a família pelo medo. E vai ter que manter essa família pelo medo. Tá errado, é o extremo. Aí vem as mudanças, né? Na era moderna, contemporânea, vamos mudar. E essas mudanças, elas foram também extremas. Nós não achamos ainda o ponto de equilíbrio. Nós estamos nas mudanças extremas. O que antes ficava tudo coberto, agora fica tudo descoberto. O que antes não podia, agora pode até demais, né? Nós estamos chegando na fase de que a maconha, as drogas eram algo que as pessoas não podiam usar. Passaram a usar escondido. E agora elas podem usar livremente. Teve um... Como é que fala? Um encontro aí, um evento, onde na fila para as pessoas entrarem para o evento, era um evento sobre maconha. Na fila, em plena luz do dia, todo mundo fumando maconha. E o evento era sobre maconha, exaltando a maconha. Aí um rapaz que é da direita filmou tudo aquilo ali, quase apanhou, porque não pode. Não pode mostrar. Ué, tá livre? Lugar público, não pode mostrar por quê? A gente não pode criticar. A gente não pode mostrar o outro lado. Tem que mostrar só o lado bonito, Eles certamente iam filmar, iam mostrar tudo aquilo, mas o lado deles. O que eles têm para dizer. Agora, mostrar o outro lado, não pode, de jeito nenhum. Eu vejo comentaristas da direita direto, né, no Instagram, no TikTok. E esses comentaristas, que a gente dá o nome de engajadores aí, né, alguns utilizam a direita para realmente ganhar dinheiro com isso, porque diz que dá para ganhar dinheiro com vídeo. Eu não vou atrás disso, eu não sei como é que é, mas diz que dá.
Alguns só falam para ganhar dinheiro. Mas ainda que eles estejam sendo apenas papagaio, ainda que eles tenham a ideia de ganhar dinheiro em cima da direita, de alguma forma, eles conseguem propagar algumas ideias que, se for uma pessoa séria, se for uma pessoa que chega lá para falar a real, as pessoas não querem ouvir. Então, eles, através de manobras de vídeo, né, fazem fundo, fazem algumas montagens nos seus vídeos, chamam a atenção. Querendo ou não, eles acabam trabalhando para a direita, mas infelizmente de uma forma errada, porque deveria ser de uma forma séria. As pessoas deveriam gostar de ouvir coisa séria, mas estão descrentes, não querem. É tudo igual. O que eu mais escuto, eu que não levante cedo e vá trabalhar para ver se o dinheiro não vai faltar dentro de casa. Político nenhum vai pagar minhas contas. Eu não tenho político de estimação. Eu não acredito em política. Até o pessoal da própria direita começou a regar depois da última eleição. Todo mundo pega aquela fila horrorosa para poder votar, sacrifica o dia da sua folga para depois o resultado não ser correspondente àquilo que tudo indicava ser. Ser questionado e não pode questionar, porque você vai preso se questionar. Aí você perde ou não perde? O ânimo e a confiança. Perde. Eu dou a mão à palmatória que realmente não dá vontade de entrar numa fila daquela de novo. Mas se a gente entra na fila, o resultado já não é o esperado, imagina sem entrar. O que a gente sempre busca é a nossa melhora. Se a gente jogar o jogo sujo da desistência, aí nós estamos entregando de vez o campeonato, como eu estava dando o exemplo do futebol. Não é nem o jogo. A gente já entrega a vitória do campeonato. As guerras, elas não são vencidas assim, coloca todos os soldados em campo e pronto, uma vez só. As guerras, elas são por batalhas. Elas são divididas por tempo, por dias, meses, anos, para que um país possa dominar aquele território, possa conter a violência no outro território, possa ajudar um outro território. As batalhas, elas nunca são uma única vez, num único tempo. Então, o que me motiva a acreditar e querer continuar, eu estou aposentada, eu podia muito bem ficar assistindo desenho animado o dia inteiro na televisão e dane-se o mundo. Assim como alguns políticos, inclusive o Bolsonaro, já poderia ter parado, chutado, colocado a chuteira para o alto, né, e chuta o balde e acabou. Vai ficar aí batendo tecla para quê? Mas a questão é o ideal. O ideal de querer realmente uma sociedade unida. Mas você vai conseguir isso? Eu, Patrícia, não. Talvez até o Bolsonaro, não. Mas são as batalhas, né? De gotinha em gotinha, você vai despejando aqui, ali, até que vai se formando grupos e unidos em prol de um ideal e vamos tentar a mudança. Essa mudança é uma luta constante, são batalhas constantes, não é uma única vez. Não é, eu ganhei as eleições, está 4 anos, e aí? Quantos senadores ganharam as eleições e não estão podendo exercer o seu cargo? Perderam batalhas dentro da sua conquista. Não é mole, gente. Essa luta do bem, do mal, essa luta para manter uma sociedade organizada, uma sociedade no mínimo justa, não é mole, não é fácil. E existe por trás de tudo isso, eu que sou espírita, eu não vou colocar a doutrina espírita no meio de política, mas enquanto espírita que eu sou também, eu posso dizer que não é só uma batalha daquilo que a gente vê. Tem coisas aí que estão acontecendo por trás dos bastidores que a gente não vê no campo espiritual. Então, o que sobra pra gente no meio disso tudo? A gente precisa orientação, instrução, estudar as situações, armar esquemas, táticas, de trazer a família de novo, porque ela já foi isso um dia,
firme, forte, unida, nem que seja aos trancos e barrancos a princípio, porque é isso que vai acontecer mesmo, não vai ser fácil. Tem muita gente falando assim, meu neto tá desviado, meu filho tá desviado, quer saber, eu não quero... Não, é aos trancos e barrancos, é trazer tudo de volta aqui, vem cá, eu não vou desistir de você. E não desistir da instituição chamada família. Trazer eles de volta, porque o mundo lá fora bombardeia de assuntos, de temas, de coisas que fogem do que é uma estrutura familiar. É voltar a ter os almoços de domingo. Hoje em dia é quase impossível isso. Mas não é impossível não, é aos trancos e barrancos, vai trazendo. Eu vejo muitas famílias aí, quando chegam nas férias, elas se unem ainda para o Natal e Ano Novo. Muitas ainda fazem isso. Mas por que só Natal e Ano Novo? Por que só festa de aniversário? Procurem se unir mais vezes. Procurem trazer o jovem para perto, ver o que ele tem a dizer, ver quais são as coisas que ele está aprendendo lá fora. E de pouquinho em pouquinho. Como eu falei, eu tenho amigas maravilhosas, de bom coração. Porém, com escolhas que deturbam o que é família. E se vocês olharem por trás do sorriso delas, por trás da experiência de vida delas, a família está desestruturada. E desde o princípio, desde a educação delas, desde quando elas nasceram. Então de lá para cá veio aquela coisa do passando de pai para filho, né? Algumas pessoas estão chegando ao extremo da ignorância de querer dividir o Brasil de novo. Na época do Itamar Franco, a região sul chegou a fazer uma identidade, ao invés de ser República Federativa do Brasil, era República Federativa do Sul, Sulense, uma coisa assim. E eles queriam, como as pessoas entram nos Estados Unidos com passaporte, eles queriam fazer um passaporte. As pessoas que entrassem no sul tinham um tempo certo de ficar. Se tinha família, se tinha emprego, comprovado ficava. Se não, era só um passeio e tinha o dia certo de ir embora. E eu dava aula de geografia nessa época. Eu achei o fim da picada. Falei, não, isso aí tá errado, tá segregando os demais estados. Nós somos uma única federação, né, um único país, e a gente não pode se deixar levar por esses tipos de ideais. A separação, a segregação, porque senão daqui a pouco São Paulo é um país também. Não vai querer mais ninguém aqui, nem a gente vai poder sair, né? A liberdade de locomoção, de você ir para um lugar, você receber pessoas, você ter contato com pessoas, essa liberdade eu acho que deveria existir em tudo que é lugar, não é só aqui no Brasil. Lógico, com os devidos cuidados, como que eu posso dizer, de segurança, né? Que senão droga mesmo seria uma coisa que ia ficar andando por aí à torta e direito, como já anda por debaixo dos panos, ela ia andar solta. Mas assim, por que dividir? Por que a gente não pode ter no nosso mapa mundi um único planeta, Terra? Porque nem quando eu chegava na aula de educação moral, eu falava para as crianças assim, poxa, o ano inteiro fica aquela briga assim, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Mas quando chega a Copa do Mundo, não se junta todo mundo, eu sou brasileiro? Então, talvez eu esteja falando uma abobrinha, né? Mas é um sonho meio utópico, né? Bem distante da realidade, mas é um sonho. Acho que sonhar ninguém pode me roubar isso ainda. Eu gostaria de ter isso, né? Não interessa que você seja do Paraná, ou que você seja do Acre, que você seja de Minas Gerais, ou que você seja da Lagoa. Não interessa. Você é Brasil. E pronto. Você é meu irmão. Em Cristo todos somos irmãos. E todos merecemos e temos de dar respeito. E isso é profundo, isso exige de cada um você ter valores, princípios que indiquem que você é uma boa pessoa. Você sendo uma boa pessoa, você é bom para todo mundo. E todo lugar vai ser bom para você. Mas a quebra de família, a quebra de valores, a quebra de princípios, porque princípios e valores você aprende inicialmente onde, gente?
família. Se eu quebro a família, eu quebro o princípio e valor. Aí eu monto em cima e faço o que eu quero. Tá tão na cara isso. E algumas pessoas falam, não, imagina, eles vieram justamente para a gente ter direitos. O que adianta ter princípio e valor se não tem direito? E o que adianta você ter direito se você não cumpriu o seu dever? E a gente só cumpre dever quando a gente tem princípio e valor? Tá um atrelado ao outro. É fácil essa matemática. E é muito mais saboroso você juntar do que você dividir. Compra uma pizza. Ela vem já cortada, mas você não separou ela. Você comprou uma pizza, vem lá, 8 pedaços juntinhos. Você tira uma foto e coloca no seu Facebook. A foto da pizza inteira. Por quê? Porque é mais bonito, é mais viçoso. Agora divide essa pizza e coloca no teu prato e tira a foto do teu prato. Um pedaço de pizza. Já não ficou mais feio? São exemplos toscos. Mas o que é mais bonito? Uma pizza inteira ou um pedaço da pizza? É isso. A nossa sociedade precisa entender que nós precisamos dar as mãos. Tira do coração essa coisa do egoísmo, do orgulho. Não, eu defendo com unhas e dentes esse partido ou esse ideal, porque ele me dá 1.700 todo mês. O outro não me dá nada. Ele está te dando sim, criatura, dinheiro que você não consegue passar um mês com ele. Ele acaba muito antes da segunda semana. E depois você fica 2 semanas devendo. E como cara de pau que você acaba se tornando, porque você tem direitos e não deveres, as pessoas a quem você deve, você paga quando você puder. E dane-se aquele que eu estou devendo, que eu estou lesando ele, porque ele já ganhou muito dinheiro, então agora quem sou eu na fila do pão? Ele que vai receber dos outros que devem para ele. Eu sou muito pequeno, então aquele lá eu ganho. É que nem o assaltante que rouba um celular no ponto de ônibus do trabalhador e um assaltante de banco. Já tiveram a oportunidade de conversar com distintos assim? Eu já tive. Eu já tive pai de aluno assim. O que rouba o celular, ele tem dó de roubar o celular. Porque ele sabe que o cara é trabalhador, mas a necessidade dele é maior, o egoísmo dele é maior, que ele rouba mesmo assim. O cara que rouba um banco, ele não tem dó não. E ele tem uma educação, uma lábia, que você vai se bobear, você vai querer entrar pro time dele. Porque ele fala assim, o banco tem tanto dinheiro, ele tem seguro, e ele rouba tanto nos juros, e ele estrangula o trabalhador e não sei o quê. Eu não tenho pena nenhuma do banco, tem mais é que roubar deles mesmo. E você vai entrando na lábia do cara, quando vê, você quer, ter um espaço para ele não, para ele poder roubar também. É isso. A cultura do que é certo e que é errado, para esse pessoal, não tem nada que eles coloquem na balança assim que realmente parta de princípio e valor. O princípio e valor é o dele, é a necessidade dele. Eu fui conversar esses dias com uma pessoa, falei para ela assim, os Correios estavam contra a direita, na época que o Bolsonaro era presidente. Eles viviam fazendo barulho que queria que o PT voltasse, né? Que o esquerdista, os partidos esquerdistas dominassem aqui o Brasil, porque a direita não presta. Eu tô com uma encomenda no correio desde o dia 22 de dezembro, eu nem sei se eu vou receber. Tá de greve. E por que eles ficaram de greve? Porque não receberam pagamento. Ué, não era o governo do sonho deles? E o básico esse governo deveria ter feito? Pagar o salário. Os caras trabalharam. Não pagou. Aí eu fui comentar com a pessoa, que é esquerdista, é maravilhosa enquanto pessoa, mas é esquerdista. Falei assim, nossa, eu tô com um pacote lá no correio lá, e graças a esse governo aí, eu não sei quando que eu vou receber. Se eu vou receber, né? Aí ela falou assim, não, a culpa é da Shopee.
a culpa é do Mercado Livre, porque agora eles é que fazem a entrega, então eles quebraram os Correios. Eu tentei pensar a lógica, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. Ué, tem lugar para todo mundo no sol. A Shopee, Mercado Livre, eles fazem entrega particular, beleza. Mas quem usa o correio paga o salário do correio. Ninguém quebrou os Correios. Continua sendo a instituição mais séria de entrega. Eu, pelo menos, julgo dessa forma. E eu acredito que muitas pessoas. Né? Você faz um documento, SEDEX, não sei o que, você prova para onde foi sua mercadoria, o que foi. A Shopee e o Mercado Livre, às vezes você não sabe nem quem é que está fazendo sua entrega. Então, a instituição séria que é os Correios, como não? E tem lugar para eles no mundo, sim. E os caras trabalharam, eles precisam receber. Eles estão de greve, porque eles não receberam salário. Está comprovado. Está sendo notícia o tempo todo isso. E a pessoa vira, não, é a Shopee e o Mercado Livre que fizeram isso. Não é culpa do presidente. Como é que você vai falar? O que você vai falar com uma pessoa dessa? Eu fiquei quieta. Aí eles têm mania de falar assim, eu consegui calar a boca da direita. Não é. É que não tem o que falar. Contra fatos não há argumento. Então, o maior argumento é o fato. Eu não preciso falar mais nada. Tá desse jeito. Então, vamos lá. Trabalhar essa molecada aí, trazer a família para perto, porque essas mudanças que ocorreram e que chegaram a esse ponto do tipo família fica para depois, tá trazendo consequências. E cada dia que passa, nós vamos tendo aí os nossos netos, bisnetos. E algo que eu escutava lá da minha professora na segunda série, ela falava assim, gente, qual é o mundo que você quer para o seu filho? O que você vai estar deixando para o teu filho? Eu tinha 8 anos de idade, a professora falava, vocês estão estudando aqui para vocês darem um futuro melhor para a sua família. Hoje as pessoas não querem mais estudar. Hoje as pessoas querem o quê? Um cargo comissionado. Elas querem favor de governo. Vai olhar um pouquinho a história de Cuba, gente. Eu estudei um pouco, assim, detalhado na época que eu dava aula para a 7ª série. Vai estudar Cuba. Vai ver o que aconteceu com eles. De pouquinho em pouquinho foi dado, e quando foi tomado, era professor com uma lata de sardinha dentro da geladeira. Não é mole, não. E ainda assim porque comprou no mercado negro, tá? Não é porque conseguiu comprar no mercado deles, não.